Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Hipertrofia. Sou o professor Renato Bianchini e hoje nós estamos aqui mais uma vez para te ensinar técnicas, estratégias e explicar a ciência do treinamento físico para você otimizar os resultados dos seus alunos. Você que é personal trainer, estudante de educação física, aprender aqui conteúdos que realmente vão fazer você otimizar os resultados. Beleza? Hoje a gente vai trazer algumas perguntas que fizeram pra gente aqui no Instagram e são perguntas extremamente relevantes para o momento que a gente está hoje, né? Nível de ciência avançado que a gente está hoje, a gente vai ter aí bastante evidência para mostrar para vocês, tá? Eu vou trazer para vocês a primeira pergunta aqui de hoje, então, antes de mais nada, só tomar um cafezinho, porque senão não é o Café com Hipertrofia. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é do Natan. O Natan deixou a seguinte pergunta lá pra gente. Quais adaptações são geradas pela não fadiga do músculo e quais são geradas pela fadiga? Será que são semelhantes? E eu vou explicar todo o contexto dessa questão da fadiga muscular, da falha muscular, como é comumente dita por aí, e por que são adaptações diferentes, o que é melhor fazer, treinar até a falha, não treinar até a falha, porque eu tenho certeza que eu vou impressionar muita gente com o que eu vou falar aqui hoje, tá? Então fica bem atento que tem várias minúcias que você tem que levar em consideração na hora de decidir se você vai levar todas as séries até a falha muscular ou não, tá? Porque por incrível que pareça, não é tão simples assim. Leva até a falha muscular e resolve o problema dos nossos alunos, tá? Então, fique comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Primeira coisa, vamos definir o que é falha muscular. O que significa treinar até a falha, né? Basicamente, né, comumente aceito que treinar até a falha seja treinar até a falha concêntrica, ou seja, você não conseguir fazer mais movimentos concêntricos no exercício. Então, você vai lá, vai fazer um exercício com determinada carga, você vai fazer um determinado número de repetições. Se você não aguenta fazer mais uma repetição completa, isso significa que você atingiu a falha concêntrica, né? Existem outros conceitos mais aprofundados, só que menos utilizados na prática, que é, por exemplo, a falha excêntrica, a falha isométrica, né? Mas são métodos mais específicos de treinamento. Geralmente, quando alguém apresenta fadiga muscular, como no caso do Natan aqui, Tá falando da falha concêntrica, né? Nosso aluno foi lá, colocou 30 kg de cada lado no supino, fez 9 repetições, a 10ª ele tentou levantar a barra, não conseguiu, então isso significa que ele atingiu a falha concêntrica, tá bom? E o que não é treinar até a falha ou treinar próximo da falha muscular, que vai ser algo que eu vou falar muito aqui para vocês. Seria, vamos supor, nesse caso do aluno do Natan lá, que ele colocou 30 kg de cada lado e foi lá, fez 9 repetições, e falhou na 10ª. E se a gente pedisse para ele fazer ali 8 repetições, 7 repetições, significa que ele não atingiu a falha, porque ele consegue fazer 9 com aquela mesma carga, mas ele atingiu bem próximo da falha, tá? E tudo bem, gente, tem que prestar atenção que aqui a gente entra numa zona até um pouco subjetiva, o que é falha e o que não é. Porque eu posso perguntar para vários alunos de academia se eles estão treinando até a falha, eles vão dizer que estão, e aí, se a gente for lá testar realmente aquelas cargas até a falha, a gente percebe que muitos deles não estão treinando até a falha. Até com alunos avançados que já treinam há muito tempo. Se você fala com ele assim, você está treinando até a falha? Tô. Vamos ver então na prática. E aí chega lá para fazer um exercício com ele, estimulando verbalmente, auxiliando na execução, ele consegue atingir repetições muito maiores ou uma carga muito maior, aquele mesmo número de repetições. Então, assim, treinar até a falha e não a falha vai ter um toque subjetivo, isso tem que ficar claro, né? Mas a gente, quando avalia a ciência dessa parte aí, a gente tem que saber separar o que é subjetivo e o que é objetivo, né? O que é definido aqui na literatura científica. Então, a gente pode determinar dessa forma. O aluno não conseguiu fazer mais uma repetição, atingiu a falha concêntrica, né? E se ele chegou próximo de atingir essa falha, ficou ali 1 ou 2 repetições antes dessa falha concêntrica, significa que ele atingiu próximo da falha muscular, tá? E aí fica-se a grande questão, quais são as diferenças, né, dessas adaptações? E aí a gente precisa explicar o princípio do recrutamento de fibras, tá? E esse princípio é muito importante, vai me ajudar a responder até uma outra pergunta que fizeram pra gente aqui, tá? O princípio do recrutamento de fibras, ele é bem simples, todo mundo aprendeu isso na faculdade ou vai aprender caso você ainda não tenha feito matéria de fisiologia do exercício, quem sabe até fisiologia humana básica, tá? Que é basicamente assim,
você sempre começa a recrutar as fibras do tipo 1 conforme aquele exercício, aquela série está ficando mais taxativa, você passa a recrutar as fibras do tipo 2, tá? Então as fibras do tipo 1 são aquelas fibras de contração mais lenta e as fibras do tipo 2 são as fibras de contração mais rápida, as fibras de força. Então sempre vai funcionar assim, a gente começa com as fibras de contração lenta e vai chegando depois nas fibras de contração rápida. Então, quanto mais repetições você está fazendo com aquela determinada carga, significa que você está recrutando mais as fibras do tipo 2, que são aquelas com maior potencial de hipertrofia. Então todo mundo começou a pensar assim, pô, se cada vez que a gente está fazendo mais uma repetição nessa série aqui, a gente está recrutando mais fibras, e principalmente mais fibras do tipo 2, quando a gente estiver chegando no limite do nosso aluno, isso significa que o importante é treinar até a falha. Assim a gente vai recrutar todas as fibras musculares possíveis naquele exercício. E faz muito sentido isso, né? Faz total sentido isso. Só que a gente vai perceber que o que tem de porém nisso, que talvez não seja tão fácil assim de entender, é que fazer isso tem um preço, né? Você recrutar todas as fibras musculares possíveis naquela série vai ter um preço que o aluno vai pagar depois. Eu já vou explicar isso para vocês. Só vou aproveitar esse princípio aqui que a gente está falando para responder rapidamente aqui, bem direto ao ponto, a pergunta do Nael Silva, que é uma pergunta muito comum que a gente recebe muito aqui. Qual seria a melhor opção para hipertrofia de panturrilhas? Né? Então, assim, uma pergunta que é muito comum. Pô, panturrilha não é só genética, porque a gente treina e não cresce. Super, assim, sempre aparecem essas dúvidas pra gente aqui. E se você partir do ponto desse princípio, né, eu vejo muita gente falando por aí, panturrilha a gente tem que treinar com cargas altas, com cargas baixas e mais repetições, né? Você coloca lá uma carga X e faz ali 20, 30 repetições para as séries de panturrilha sentado, panturrilha em pé, que seja, panturrilha no leg press, fazer mais repetições com menos carga. E por que o pessoal costuma falar isso? Porque com certeza as fibras predominantes nas nossas panturrilhas são fibras do tipo 1, né? A gente tem ali o gastrocnêmio e o sóleo, que são os músculos da panturrilha, e predominantemente a gente tem ali fibras do tipo 1 nesses dois músculos. Só que isso não significa que vai ser melhor o estímulo para eles, porque independente da carga que você utilize, lembre-se desse conceito do princípio do recrutamento de fibras. Você começa recrutando do tipo 1 e termina recrutando fibras do tipo 2. Então, independente da carga que você utilize, você vai ter que passar por isso, né? Você vai estar sempre recrutando tipo 1 e tipo 2 na mesma série. Então não significa que eu estou usando menos carga, que eu estou recrutando mais fibras do tipo 1. Não faz nenhum sentido. Inclusive teve um estudo aí no ano passado que comprovou que você utilizar cargas altas ou cargas baixas, se tiver o mesmo volume de treinamento, o mesmo número de séries no final lá de um período de treinamento, você vai ter o mesmo resultado de hipertrofia. O que sugere que muita gente deveria estar treinando panturrilha com cargas mais altas, até para fazer uma variação, uma periodização, já que a gente foi instruído aí, principalmente no popular das academias, a treinar com menos cargas das panturrilhas. Muita gente nunca treinou com altas cargas, o que pode ser um importante estímulo aí para você hipertrofiar mais essa musculatura, tá bom? Então panturrilha segue como qualquer outro músculo do corpo, abdômen, a mesma coisa. Você sempre vai ter esse mesmo processo de recrutamento, fibra do tipo 1, depois fibra do tipo 2. Então não faz sentido você, às vezes, pegar ali e falar assim, vou colocar menos carga nesse aqui para recrutar mais tipo 1, tá? Então foque sempre em chegar próximo da falha muscular ou na falha muscular, que é o que a gente vai debater a partir de agora, né? Você vai aprender de vez isso aqui, e foque em todas as variáveis, e não em achar que só altas repetições e baixa carga vai hipertrofiar as panturrilhas, tá? Com isso respondido, vamos voltar aqui à nossa questão da falha muscular. Qual que é a grande discussão que levou a gente aqui? Porque até então a gente já tinha esse princípio bem estabelecido e falou assim, vamos fazer sempre até a falha muscular. Esse é o ponto principal para você gerar hipertrofia no nosso aluno, porque a gente vai recrutar o máximo de fibras possível naquela série. Só que aí essa meta-análise de 2021 do Brad Schoenfeld e do Girgich, que são assim dois especialistas na área da musculação para hipertrofia, eles falaram para a gente, deram alguns insights interessantíssimos sobre o treino até a falha. Eles queriam ver qual que era a influência de treinar até a falha na força muscular e na hipertrofia. Então pegaram diversos estudos que comparou falha muscular com o próximo da falha muscular e viu se tinha muita diferença em termos de ganho de força ou de ganho de hipertrofia na hora de você comparar esses dois. E a conclusão deles nesse estudo foi que para força muscular, ou seja, para você desenvolver a sua força muscular, você não precisa treinar até a falha. E talvez treinar até a falha seja até ruim, tá? Calma que eu já vou explicar isso, tá?
Porque assim, o que eles perceberam? A maioria dos estudos que treinou até a falha deu o mesmo resultado. Para quem não sabe, uma meta-análise é uma reunião de diversos estudos sobre o mesmo tema, né? Então eles pegaram todos os estudos publicados nesse tema de falha e não falha muscular e fizeram uma conclusão baseada neles. E aí eles perceberam isso. Quando você treina até a falha muscular, né, você tem ali alguns benefícios, só que você tem os malefícios também. Então isso acaba equilibrando nessa balança e às vezes você não treinar até a falha muscular acaba sendo mais positivo. No caso do ganho de força, o que significa isso? Se você treinar até a falha em todos os exercícios, o que vai acontecer? Você vai ser um estímulo altamente taxativo, né? Você vai ter algumas dificuldades de se recuperar daquele estímulo. Então você vai começar a prejudicar as séries seguintes do seu treino de musculação. Por isso que acaba que, se você desenvolver força, seja mais interessante você não treinar até a falha muscular. Tá? Eu já vou aprofundar mais nisso, mas vamos para a parte de hipertrofia. Para a hipertrofia, ele disse que se você tiver ali volume equalizado de treinamento, ou seja, você fazer o mesmo número de séries no final das contas, né, com a mesma sobrecarga imposta ali no músculo, treinar até a falha ou não treinar até a falha vai dar exatamente o mesmo resultado. E aí isso impressionou muita gente, porque, igual como eu falei, o raciocínio fisiológico parece que explica pra gente tudo que a gente precisa saber, né? Vou recrutar mais fibras, vou hipertrofiar mais. Só que a gente vai entender por que não é o caso da hipertrofia, tá? E vai ter algumas nuances aqui que a gente vai ter que discutir também. Mas, basicamente, os dois grandes problemas do treino até a falha quais são? O porquê que um treino até a falha não vai ser uma melhor opção sempre? Por que a gente vai ter essa meta-análise dizendo pra gente que treinar até a falha deu o mesmo resultado de treinar próximo até a falha? Primeira coisa, pelo que eu já falei, treinar até a falha é altamente taxativo, então vamos supor, você fez o supino reto lá, a primeira série do seu treinamento, você fez ele até a falha, você vai com certeza pagar essa conta ali ao longo do seu treinamento. Então toda série que você faz até a falha, você vai estar influenciando as próximas séries. Se você é um aluno ou é um profissional que está estimulando seus alunos a treinar até a falha, você sabe que o aluno não consegue manter a mesma performance de treinamento treinando até a falha em todas as séries. Não tem como ele, assim, com intervalos de 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2 minutos, recuperar 100% da força muscular e da capacidade muscular dele se ele estiver treinando até a falha. Então, o que acaba acontecendo no final das contas? Uma compensação. Pô, você treina até a falha no início do treino, só que aí você começa a perder performance nos outros treinos, né? Nas outras séries do exercício, né? E vai ter influência depois no longo prazo também nos outros treinos. Por quê? Se eu faço um treino até a falha hoje, eu demoro muito mais tempo para me recuperar do que se eu tivesse treinado próximo até a falha muscular. Eu não exigi o máximo da minha musculatura, então significa que se hoje é um dia como sexta-feira, treinei até a falha no meu peitoral, talvez na segunda-feira eu já esteja pronto para treinar meu peitoral de novo. Mas se eu treinei até a falha muscular, né, se eu não treinei até a falha, eu posso estar preparado na segunda-feira. Se eu treinei até a falha, pode ser que na terça ou na quarta eu ainda esteja me recuperando desse estímulo que foi excessivo para o meu corpo, tá bom? Mas tem várias nuances ainda que eu quero explicar para vocês. Então esse é o conceito que a gente traz hoje em dia aí, tá? Já percebeu-se que você não é obrigado a treinar até a falha para você ter adaptações otimizadas de hipertrofia. Isso já é comprovado. Mas agora vamos pensar aqui, o cara que ele quer ir ao máximo, será que ele não vai precisar treinar até a falha ali em alguns momentos? E aí eu trago algumas aplicações importantes desse estudo aqui. Primeira coisa é que a escolha ela não precisa ser binária. O que significa isso? Eu não estou dizendo aqui que você não pode atingir a falha em nenhuma das séries e também não estou dizendo que você tem que atingir a falha em todas as séries, né? Aqui o que eu estou querendo dizer é que esses estudos que compararam mostrou que você consegue ter excelentes adaptações e talvez até otimizadas, mesmo não treinando até a falha. Mas não significa que você não vai ter benefícios se você combinar. Isso é até uma grande limitação dos estudos que nós temos hoje na literatura científica, porque muitos deles não estão comparando você treinar até a falha em algumas séries e outras não, né? Geralmente eles comparam dois grupos, um treinando até a falha e outro treinando até próximo da falha. Então isso é uma limitação de estudo, porque na vida real eu posso muito bem falar para o meu aluno treinar até a falha nas 3 últimas séries do treinamento dele e antes ele treinar sempre próximo da falha muscular, né? Eu posso selecionar alguns exercícios para ele treinar até a falha muscular, eu posso fazer treinamentos
específicos. Essa sessão vai ser até a falha, essa daqui não vai ser. Então tem muita coisa que a gente pode misturar esses dois métodos e eu recomendo vocês fazerem isso, né? Se vocês quiserem uma recomendação geral, eu sempre falo o seguinte, né? Utiliza geralmente a falha muscular nos últimos exercícios de treinamento, que assim você garante uma boa qualidade de treino, né? Você mantém uma boa performance de treino e no final você pode dar o seu máximo, né? É como se fosse uma maratona, né? Um corredor de maratona. Não faz sentido nenhum ele dar um sprint logo de cara, né? Na corrida. Mas se ele conseguir fazer ali o treino dele num ritmo excelente e no final ele dá o sprint, faz todo sentido. Que ele terminou a maratona dele, ele vai descansar, pronto, acabou, e aí depois só vai correr de novo alguns dias depois, né? Então a mesma coisa se a gente aplica para o exercício de força, né? O exercício resistido, a musculação. A gente pode fazer séries num bom nível de treinamento, tentando manter esse bom nível, mas sem exaurir excessivamente a musculatura. E no final do treino a gente vai lá e atinge a falha muscular, tá? Então você pode e deve utilizar esse tipo de técnica. E você não precisa ficar 100% na falha muscular, justamente porque você quer sempre ter ali adaptações, períodos de adaptações e descanso para o seu aluno. Isso a gente está falando de alunos avançados, né? Porque vamos supor, agora trazendo um conceito bem aprofundado aqui da nossa prática, né? Pô, alunos que estão treinando 2 vezes por semana, que já são de nível intermediário, né? Vamos colocar assim, 2, 3 vezes da semana, ele não vai se prejudicar de treinar até a falha muscular. Até porque ele tem muito tempo de recuperação entre as sessões de treino, ele tem muito pouco estímulo em si em cada sessão. A gente está falando aqui de alunos avançados que treinam 5, 6, 7 vezes por semana, tá bom? Outro ponto importante, os benefícios para os avançados. No próprio estudo, na meta-análise do Brad Schoenfeld e do Girgek, eles mostraram que tem um estudo específico que mostrou que para indivíduos avançados que já treinam há bastante tempo, parece que você, utilizando a falha muscular, você vai ter benefícios adicionais, tá? Então, o que a gente conclui com isso aqui? Basicamente, se for um aluno muito iniciante, talvez você nem precise treinar até a falha, tá? Provavelmente vai ser melhor que você não treine até a falha em todas as séries e possivelmente você vai ter o mesmo resultado se você não treinar até a falha. Quando você vai treinar indivíduos mais avançados, vamos supor um aluno que já treina assiduamente há mais de 1, 2 anos, um aluno que já tem uma boa quantidade de cargas utilizadas nos exercícios, um fisiculturista, um atleta, esse aí você já pode utilizar mais a falha muscular, que vai ter benefícios adicionais para esse tipo de aluno, tá? Que são alunos mais escassos no dia a dia da academia, mas que sempre são os que mais gostam de treinar e de otimizar cada resultado. Então, nesses alunos, você com certeza vai querer fazer alguns exercícios até a falha ou alguns períodos de treinamento sempre até a falha, tá bom? Sempre variando para que você não atinja também um estresse tão excessivo durante aquele período de treinamento, que você possa chegar num overreaching do seu aluno, que você seja uma fadiga excessiva que pode gerar uma lesão no seu aluno, tá? A frequência de treino influencia muito também. Por quê? Se eu treinar até a falha muscular na segunda-feira, mas o meu treino de peitoral só for novamente depois de uma semana, como muitos bodybuilders gostam de treinar, se eu treinar até a falha ali, eu tenho muito tempo de recuperação do meu peitoral para poder dar outro estímulo. Então isso não vai ser um problema para mim. Então se o aluno treina com mais frequência, é importante ele economizar um pouco essa fadiga muscular que a gente está instaurando nele, né? Então vamos supor um aluno que treina a mesma musculatura ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, quem sabe, esse aluno talvez você não vai querer atingir tanto a falha muscular, porque ele não vai ter tanto tempo entre as sessões para poder descansar a musculatura e recuperar ela 100%. Então a frequência também é um fator que vai ser importante nisso aí. Cargas baixas significa que a gente precisa de atingir a fadiga muscular? Sim, tá, gente? Se você quiser adaptações de hipertrofia assim, o máximo que o seu aluno é capaz, né? Maximizadas é o termo que eu queria achar aqui. Você, com certeza, se você utilizar as cargas mais baixas, ou seja, acima de 15 repetições máximas, 20 repetições máximas, 30 repetições máximas, aí sim você vai precisar atingir até a falha, porque a gente tem aí comprovado na literatura científica que cargas muito baixas na musculação, que você é capaz de fazer 30 repetições, se você não atingir até a falha muscular, provavelmente você não vai gerar adaptações hipertróficas. Agora, se você treina na zona ali de 6 repetições máximas, 15 repetições máximas, até 12 repetições máximas ali, mais enquadrado ali mais ou menos naquela média, você vai ter sim adaptações excelentes, mesmo não indo até a falha muscular, tá bom? A idade é um fator importante também. Pessoas idosas já têm uma capacidade de recuperação piorada, né? Quanto mais velho a gente fica, mais dificuldade de recuperação nós temos. Então,
com isso, você tem que levar isso em consideração na hora de treinar as pessoas idosas, né? Não significa que você nunca vai levar até a falha, mas significa que talvez você queira levar com muito menos frequência do que um aluno que é mais novo, por exemplo, que tem uma capacidade recuperativa maior, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você pegar ali outras análises que a gente fez, como, por exemplo, os alunos avançados, né? Eles têm o quê? Uma capacidade recuperativa muito maior que um aluno iniciante. Então, por isso que ele pode atingir até a falha mais vezes e se recuperar mais rapidamente. Então, isso tem que ficar importante para vocês. A capacidade recuperativa do nosso aluno vai influenciar também na nossa decisão. E a capacidade recuperativa dele, além de ser nível de treinamento, que a gente falou aqui, e idade, tem outros fatores, como a alimentação que ele segue, ou a rotina de sono e descanso dele, se ele tem uma boa recuperação durante a noite de sono dele, tudo isso vai influenciar na capacidade recuperativa dele e você tem que saber dosar através disso. E o tempo de treino, né? Vamos supor, esse é um fator que eu acho que ajuda muito você a tomar as melhores decisões. Hoje, um grande problema dos nossos alunos de academia é ter frequência no treinamento, aderência ao treinamento e um bom tempo para treinar. Muitos hoje acham que 40 minutos já é demais para ele treinar na academia. Ele quer treinar em 20, 30 minutos, né? Porque é o máximo que ele consegue ficar ali na academia. E nesses casos, quando você tem um tempo muito curto de treinamento, é muito recomendado você utilizar mais a falha muscular, tá? Porque assim você vai conseguir, assim você vai ter poucas séries ali para você poder estimular o teu aluno. Então, que você estimule ele ao máximo, que assim você não vai ter um volume, você não vai estar prejudicando o seu treinamento, você vai fazer um treino muito mais curto, né? Então é como se fosse assim, eu vou tentar dar o máximo de estímulo aqui nesse curto espaço de tempo. E aí você utilizar a falha muscular é uma estratégia bem interessante nesses casos aí. Então vamos supor, vou treinar meu aluno hoje em 20 minutos, eu vou pedir para ele atingir a fadiga muscular em todos os exercícios. Que aí eu sei que assim, eu vou tentar exaurir ao máximo aquela musculatura, porque eu sei que ele assim vai depois se recuperar, ele vai ter bastante tempo e não vai ter feito um volume de treino tão grande assim naquela sessão de treinamento, tá? E, por fim, a seleção de exercícios. Por que isso é muito importante? Porque, por exemplo, eu discordo muito de você atingir até a falha em exercícios como agachamento, levantamento terra, talvez até o leg press, né? Porque isso pode ser ruim? Primeiro que é muito taxativo para o corpo esses exercícios, né? Aqui a gente conhece um exercício como agachamento, você que não é um iniciante na educação física, vamos colocar assim, né? Você que já está estudando há algum tempo aí, você já sabe que o agachamento ele vai estar trabalhando diversas musculaturas do corpo, não é só o quadríceps, né? A gente tem ali forte atuação dos glúteos, as panturrilhas vão estar estabilizando o movimento, o core tem que estar contraído para estabilizar todo o movimento. Então, ele é muito taxativo. Você jogar esses exercícios até a falha muscular pode ser muito, assim, impedir demais a tua recuperação, tá? Você pode ficar extremamente fadigado. Quem já fez uma série de agachamento até a falha, ou tentou pelo menos, sabe do que eu tô falando, né? Eu não tô falando algo que é muito óbvio quando você aplica na prática. Um aluno que vai até a falha no agachamento, ele não tá pronto para fazer a cadeira extensora dele depois, né? Você sabe disso se você já aplicou isso na prática. Segundo que, quando você vai até a falha no agachamento, qual que é a musculatura que está realmente atingindo a falha muscular? Você já parou para pensar nisso? É o glúteo? É a parte de quadríceps dele, é o core dele que não conseguiu estabilizar, tudo isso pode ser considerado. Então, eu acho que até é bem relativo quando a gente fala falha muscular em determinados movimentos que envolvem diversas musculaturas do corpo. Então, eu geralmente prefiro trabalhar falha muscular naqueles exercícios que são mais isolados. Os monoarticulares sempre vai ser a minha preferência, justamente por causa disso. E outra coisa, né? Vamos supor, você está com a barra de agachamento nas costas, ou está fazendo levantamento terra, está segurando ela. Se a sua musculatura do quadríceps falhou ali mesmo, é extremamente perigoso para o seu aluno isso, né? Então, você provavelmente vai ter alguns riscos, maiores riscos se você utilizar, né, exercícios como agachamento, levantamento terra, stiff. Stiff, talvez ali você possa até considerar ele, né, um exercício mais simples com levantamento terra, mas mesmo assim, se você atinge até a falha nesses exercícios, você tem grandes riscos ali da coluna do seu aluno sofrer alguma alteração que não deveria, né, ela fazer algum movimento que não deveria, e isso pode gerar uma lesão. Então, por isso que esses exercícios eu evito atingir a falha muscular, né? Eu nunca evitaria fazê-los, porque são importantíssimos para um bom programa de treinamento, mas talvez não faça até a falha muscular, tá certo? Espero que você tenha gostado desse episódio aqui do Café com Hipertrofia, tá? Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente, isso é muito importante o feedback de vocês, e deixa a sua pergunta aqui também, a gente tá a fim de te ouvir. As suas dúvidas aqui são 100% respondidas e sempre com evidências científicas de qualidade e atuais, beleza? Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Fique aí agora com outros vídeos aqui da Sítios e a gente se vê no próximo Café com Hipertrofia.